Eu gostaria da sua atenção, você que está aqui no templo, atenção flutuante, atenção uniformemente flutuante, não uma atenção dispersa. Então, firme o seu pensamento, firme a sua mente. Pastora, não dá, eu não consigo ter domínio na minha mente vagueia muito. Quem é assim? Ninguém, né? Só eu. Ninguém é assim, né? Ninguém fica aí flutuando pro espaço. Mas quando nós temos uma atenção flutuante aqui e agora, né? No momento onde nós estamos, não pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu queria estar lá no desfile, eu queria estar lá, eu queria não sei da onde. Você está aqui agora. Então, por favor, por gentileza, por amor a você, seja centrado, seja focado. Foque para que você tenha saúde. E a saúde espiritual, a saúde mental, emocional e a saúde física. Porque nosso corpo depende disso. Seu corpo, meu corpo, depende disso. Para estar bem. Senão você vai adoecer. Seu corpo adoece. Primeiro adoece na mente. Primeiro adoece aqui, ó, na cabecinha. E depois vem para o corpinho. Entendeu? Então, fala assim, coloca a mão aí na sua mente. Diga assim, a minha mente, sede da minha alma, eu levo agora, cativa, a obediência de Cristo e da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quero ler a palavra de Deus. Nós vamos ler alguns versículos meio salpicados, todos de Mateus 26. E o tema de hoje é auto-perdão ou auto-punição. Perdão, eu me perdoo, ou eu me auto-puno, ou eu me auto-flagelo, ou eu mato eu mesma. Sabe que a gente está no mês de setembro, né, que é o mês do suicídio, dedicado, né, ao suicídio, onde muitas pessoas, a prevenção, na verdade, não a se matar, né, mas a prevenção do suicídio, alertar as pessoas para que elas se amem, para que elas se autovalorizem, para que elas se autocuidem, para que elas não cheguem a cometer um suicídio, entende? Porque antes mesmo da pessoa cometer um suicídio, ela pensou nisso, né? Ela não vai lá, de repente, se mata. Não pensou antes, pensou muito, até mesmo se autoflagelou. Antes dela cometer realmente o ato, verdadeiramente, ela começou de repente, a não dormir direito, a não comer direito, a se cortar, né? Isso acontece. Quantos dão aula aqui em escola? Dani. Quem mais? Rafael. Mais alguém? Você já viu pessoas quando chega na escola, alunos com manguinha comprida, e é um dia de calor? Já, Rafael? Já, Dani? E muitos deles é porque eles se cortaram. Eles se autoflagelaram e têm vergonha de mostrar os cortes. Mas aquilo é um momento, ele está se preparando para um ato suicida. Antes mesmo dele tirar a vida, ele está tentando tirar a dorzinha que está na alma dele. Cortar aquela dor que está afligindo a alma. Então, ele joga para o corpo para tentar aliviar a dor da alma. Então, a dor vai para o corpo. A dor do corpo se torna maior do que a dor que está na alma. Então, na cabeça deles é assim, eu vou sentir muita dor no meu corpo, porque aí a dor na minha alma vai ficar mais leve. E é verdade isso? Não é. Não vai aliviar. Não vai piorar as coisas. Então, a gente vai ver hoje
dois personagens na palavra de Deus que nos ajudam um pouco a pensar sobre isso, a refletir sobre esse auto-perdão ou essa autopunição. Por que que eles fizeram isso? Por que que um se perdoou e por que que o outro se autopuniu? Né? O que que acontece na mente humana? O que que acontece com a personalidade dessa pessoa? Por que que ela faz isso? Por que que ela deixa-se levar por esse caminho sem volta? Por esse caminho de escuridão, por esse caminho de trevas, por esse caminho de dor, por esse caminho sem volta. Então, nós vamos ler alguns versículos de Mateus 26. Eu salpiquei um pouco eles para não ficar tão estendido. Mas é justamente para falar desses dois personagens. Mateus 26, 20 diz assim: Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Durante o jantar, Jesus disse, era o dia da ceia: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: O Senhor não está achando que sou eu? Está? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é você mesmo. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem, ou seja, de qualquer maneira ele vai morrer mesmo. Eu vim para isso. Eu vim para morrer, eu vim para entregar minha vida. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor que para ele que nunca tivesse nascido, ele nunca ter nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é você mesmo, sua consciência. E Jesus disse aos discípulos: Esta noite todos vocês vão fugir para me abandonar. Vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: Matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Então Pedro disse a Jesus: Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Jesus estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: Prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Mestre, que a paz esteja com o Senhor. Que falso, que fingido. Que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Jesus respondeu: Amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Pedro estava sentado lá fora no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: Você também estava com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei do que é que você está falando. Olha só, duas personalidades diferentes uma da outra. Nós vemos aqui na palavra de Deus a respeito dos solos, né? Lá em Marcos 4, nós não colocamos na projeção, mas em Marcos capítulo 4, fala sobre alguns tipos de solos que Jesus estava ensinando os seus discípulos. Jesus estava preparando eles para que eles fossem aqueles que iam transformar o mundo. Ele estava conversando com 12 pessoas, que seriam as pessoas que estariam mudando o mundo, que seriam os transformadores, os pensadores, aqueles que mudariam a história da humanidade depois dele. Não era com qualquer pessoa. Jesus não estava lidando simplesmente com homens comuns, ele estava lidando com discípulos, muito embora eram pessoas comuns, eram pessoas como qualquer um de nós.
Mas eles seriam aqueles que estariam sucedendo Jesus. Então ele estava tratando a personalidade deles, ele estava tratando a maneira como eles lidariam com as coisas. E nessa passagem Jesus fala de 4 tipos de solos para eles. O solo da nossa personalidade, aquilo que está em nós. Ele fala das sementes que caíam na beira do caminho. Um tipo de solo, um tipo de pessoa. Um tipo de personalidade. Pessoas que acham que são as donas de tudo. A semente caiu na beira do caminho. Então não teve nenhuma possibilidade de ter raiz. A semente ficou lá na beira do caminho. Logo veio as aves do céu e comeram aquela semente. Satanás veio e arrancou a semente, tirou a semente, não produziu, não gerou fruto, não desceu para o fundo, não criou raiz. Ele estava dizendo de um outro tipo de solo, que era o das pedras. Aqueles que recebem a palavra e depois elas, com as pedras, elas sufocam aquela semente e ela não desce e não cria raízes. Os problemas da vida, as adversidades, as perdas que nós passamos, muitas vezes caindo no meio dessas pedras, elas não vão criar raiz. Ele estava dizendo assim: ei, vocês vão passar por situações difíceis, vocês vão ter problemas, mas se vocês não tiverem raiz, esses problemas, eles vão sufocar vocês. E vocês não vão conseguir chegar até lá. E ele falou de um outro tipo de solo, que é o solo que caía no meio dos espinhos. Você sabe que o espinho, ele cresce junto com a planta. Primeiro, você vai lá, faz a plantação, joga a semente. Mas por acaso você jogou espinho junto ali? Você falou assim: olha, eu vou jogar essa semente aqui para crescer essas plantas bonitas, mas também eu vou semear um pouco de espinho aqui, porque eles vão crescer junto e vai ficar legal. É assim? Não. Você não joga espinho na terra. O espinho, ele vem. É uma praga, né? E aí, a semente caiu, a semente brotou, ela foi lá, criou na terra, ela até tinha raiz. Porém, os espinhos que estavam junto com elas também recebiam do nutriente que aquela planta recebia. Recebia água também, recebia. Eles roubavam o que aquela planta precisava. Eles roubavam a água daquela planta. Eles roubavam os nutrientes que elas precisavam para crescer bem e sadia. Então era uma briga, dividia muito. Nesse solo, Jesus está dizendo das riquezas deste mundo. Muitos afastam dele por causa das riquezas. Não somente riquezas de dinheiro, mas riqueza de poder, riqueza de fama. Uns ficam muito ricos e afastam-se do Senhor por causa disso. Então não tem raiz. A raiz veio, mas aí tudo isso roubou essa pessoa, tirou essa pessoa daquilo que ela precisava, que era firmar raízes. E depois ele fala do último tipo de solo, que é o solo que caiu numa terra boa, uma terra fértil. Ele veio, ele produziu, ele cresceu. Ele não olhou simplesmente, ele não foi ali no meio das pedras, nem dos espinhos e nem na beira do caminho, mas ele cresceu, produziu e deu frutos. E Jesus estava falando desse tipo de coisas que aconteceriam na vida dos discípulos e posteriormente na nossa vida. Então ele trata com vários tipos de personalidade, porque eram 12. E cada um tinha um tipo de personalidade. Cada um era de um jeito. Pedro era de um jeito, Tiago era de outro, João era de outro. Cada um deles tinha um jeitinho de ser. Cada um deles representa cada um de nós. Nós também temos um tipo de personalidade, nós também temos um jeito de ser, mas nós vamos basear aqui somente nesses dois, que é Pedro e Judas.
que são duas características, duas personalidades bem diferenciadas uma da outra. Veja as características negativas da personalidade de Pedro. Pedro, ele era inculto, ele não tinha cultura. Ele era intolerante. Ele era ansioso. Veja se encaixa com você. Ele era irritado. Quem é irritado aqui? Ninguém. Todo mundo. Quem riu é porque é. Ele era irritado, ele era agressivo. Quem é agressivo? Pastora, eu sou tão bonzinho. Olha a carinha minha de porcelana. Sou muito bom. Esses dias eu conversava com uma pessoa e ela dizia assim: pastora, eu sou filha de pastor. Meu pai é pastor, minha família é família de pastores. Mas meu pai é pastor só na igreja. Porque em casa ele é agressivo. Ele briga com a gente. Ele é muito agressivo. E eu não sei se eu quero mais servir a Deus, o Deus do meu pai. Então, realmente os deuses do seu pai está complicado. Mas vamos olhar para o Deus da Bíblia. Vamos olhar para o Deus da palavra. O que é que Ele tem para você? O que é que Ele faz na sua vida? E esse seu pai, o que é que aconteceu com a vida dele que ele é tão agressivo? Por que ele é assim? O que ele trouxe da família de origem? Como era o pai desse seu pai? Como era esse avô? Como era essa família? Eles trouxeram, está na raiz dele, precisa de cura. Precisa de restauração, precisa realmente conhecer o Deus da paz, o Deus que nos ajuda, o Deus que Ele faz todas as coisas em nós, Ele muda o nosso caráter. Entanto que Ele escolheu todos esses discípulos aqui. Ele era impulsivo, ele era inquieto, ele era indisciplinado, ele era imperativo. Ele repetia os mesmos erros com frequência. Tem alguém aqui assim? Que repete os mesmos erros, fala, daqui a pouco, estou fazendo isso outra vez. Daqui a pouco fala, não vou fazer mais isso. Dá aquela volta assim, estou fazendo de novo. Parece que repete, sabe aquele círculo repetitivo. Estou repetindo os mesmos erros. Será que tem alguém aqui igual Pedro? Ele não suportava ser contrariado. Talvez você seja assim. Você não suporta ser contrariado. Tudo tem que ser do meu jeito. Se fizer de outro jeito, não dá não. Eu tenho que ser assim. Se eu colocar esse negócio aqui, e alguém vir e fazer isso aqui, eu sou capaz de matar aquela pessoa. Tem gente que riu porque é assim. Não suporta ser contrariado. Gente, quer que eu fale uma coisa? Eu era assim. Não parece, né? Boazinha, né? Carinha de porcelana. Ai, pastora é tão boazinha. Gosto de ser pastora porque você é boazinha. Gente, eu vou contar uma coisa aqui que é segredo nosso. Vocês não contam para ninguém, por favor. Não grave essa parte. Mas a minha sogra, quando ela era viva, eu achava que ela implicava tanto comigo. E ela queria me ajudar. E ela falava assim, ela ia na minha casa, às vezes, e ela falava assim, não gostava, né, que falasse nada. Então, sei lá, aquela cortina acho que fica melhor assim, tal, a minha casa é minha, deixa eu pôr onde eu quero. Se eu quiser não pôr cortina, eu não ponho, acabou. Mas eu irritada demais, ela só queria me ajudar. Então, faz isso, mas eu só queria cuidar do seu filhinho, mas ele agora é meu. Ela queria ajudar, e eu irritava, eu ficava assim, nossa vida, eu não aguento. Mas não falava para ela. Falava para ele. Eu falava assim, não aguento, sua mãe, pelo amor de Deus. Fala para ela parar. E teve um dia que eu passei lá na casa dela, que eu morava no fundo.
E ainda dependia dela, ainda queria achar que eu era a dona da cocada. E passei na casa dela e ela falou umas coisas para mim, nada a ver, sabe? Na minha cabeça era coisa que ela estava implicando comigo. E ela falou umas coisas, eu cheguei em casa irritada, eu falei para ele, sua mãe não sei o que lá. Ele só falou para mim assim, não deis lugar para o diabo. Eu falei, quê? Estou dando lugar para o diabo, então sua mãe é diabo. Eu não estou dando lugar para o diabo, não. É ela que está dando. Porque ela falou umas coisas para mim, não sei o que lá. Mas, gente, a gente é muito imaturo. Né? A gente não pensa, quando a pessoa fala uma coisa para a gente, o que é que ela está querendo dizer de verdade? Né? Então, a gente é muito impulsivo. E Pedro, na verdade, apesar de tudo isso, apesar de tantos erros que Pedro fazia, havia uma qualidade nele que sempre habitou nos grandes homens, nas grandes pessoas, nas grandes mulheres. Ele não tinha medo de errar, de chorar, de correr risco, de se entregar por aquilo que ele acreditava. Ele não tinha medo de errar. Tanto que quando Jesus mandou vir sobre as águas, quando ele falou, Pedro, vem. Quando Jesus estava lá no meio do mar, nenhum dos discípulos tiveram coragem de arriscar-se e se lançar nas águas turbulentas daquele mar. Mas Pedro teve. Olha só uma característica positiva da vida de Pedro. Ele se lançou no meio das águas. Ele não tinha medo de errar. Ele era impulsivo mesmo, ele falava o que vinha na boca mesmo. Ele era assim. Tanto que uma vez, Jesus, na verdade, os cobradores de impostos do templo, eles se reuniram e perguntaram para Pedro, justo para Pedro. Pedro, seu mestre paga imposto? Vocês pagam impostos? Ele nem pensou. Sim, nós pagamos sim. Passou. Quando Pedro entra, ele dá de cara com Jesus, e Jesus pergunta para ele assim, Pedro, a quem que pagam os impostos? Os filhos pagam impostos? Não. Quem paga? Só os de fora. Tá bom, fechou. Pedro, vem cá. Pega uma vara, vai lá pescar. Pedro, impulsivo, tão hiperativo, pescar com vara? Não. Isso não. Pedro era de rede, Pedro era do mar violento, era do mar bravo, ele gostava das coisas agitadas, ele gostava de aventura, ele não... E Jesus estava ensinando Pedro, pega uma vara, vai lá pescar. O peixe que você pescar vai ter uma moeda dentro, e você vai pagar o meu e o seu imposto. Beleza? Pode ser. Mas quando o Pedro está lá pescando, com a vara, pensa uma pessoa imperativa, igual você. Você não é imperativo, já não é quieto. Sentado ouvindo o pastor Wanda pregar. Jesus amado, não aguento não. Não, vou embora. Não. Vai lá, Pedro. Pedro lá quietinho, pensando. Acho que da próxima vez eu vou fechar minha boca. A próxima vez eu não vou falar antes, não. E Jesus estava ensinando Pedro assim, você precisa ter mais paciência. E quando ele estava jogando a vara, pensa um pouquinho antes de você falar. Quando veio o peixe, estou ensinando você a ter fé. Você precisa ter fé. E veio o peixe, ele pega a moeda, vai lá, estou pagando meu imposto e o seu. Não era para fazer isso. Ele falou assim, olha, mas faça, porque para não escandalizar, né? Então vai lá e paga o meu e o seu imposto. Porque da outra vez, você pensa um pouquinho mais. Então ele estava ensinando esses discípulos como é que eles deveriam fazer. E Pedro errava muito. E uma outra vez eles se reuniram, os discípulos perguntaram para Jesus, olha a pergunta que eles fazem. Eu acho que foi Pedro também, lá não fala, mas pode ser que tenha sido ele também. Mestre, quem é o maior no reino do céu? Quem é o maior no reino do céu? Eles então
Traz o seu menino aqui, ó. Tem uma criança aí? Traz ele aqui, Wellington. Benício. Simplesmente eles perguntam para Jesus: quem é o maior no reino do céu? Por que será que eles perguntaram aquilo? Com certeza, na cabecinha deles, eles estavam pensando assim: acho que vai ser eu. Acho que eu vou ter um lugar lá. Eu vou ser colocado como no seu lado. Eu vou dominar. Entende? Porém, Jesus, ensinando eles, ele pega a criança e ele traz para o meio. Ele diz assim: ei, você daí, vem cá, você da multidão, vem aqui. E aí vem um homem com uma criança no colo. Você mesmo. Põe esse menino aqui, ó. E ele conversa com eles. E fala: tá vendo isso aqui, ó? Não vou fazer nada não, Benício. Tá com medo do quê? Dinossauro. Ele pergunta assim: tá vendo essa criança? O que tem? Então, se vocês não se converterem como uma dessas crianças, vocês jamais vão entrar lá. Cri, cri. Pode ir. Tchau, Benício. Você é lindo e eu te amo. Ele disse: olha, primeiro vocês se convertam. Depois vocês pensam em quem vai ser o maior. Antes mesmo de vocês perguntarem assim: quem é que é o maior no reino do céu? Por acaso vocês estão preocupados se vão entrar lá ou não? Vocês estão querendo saber quem é o maior? Se preocupem em saber se vocês vão entrar primeiro. Primeiro vocês precisam entrar no reino do céu. Se tornarem como um menino. Se tornarem como uma criança. Para que vocês entrem lá. E aí as outras coisas a gente conversa depois. E ele conversava muito com eles no particular. Falava muitas coisas para eles que eles precisavam ouvir. Que eles necessitavam ouvir. Mas beleza. Pedro, ele era rápido para errar. Mas ele era rápido também para retornar ao caminho. Para se arrepender. Ele tinha características que muitos de nós possuímos. Mas ele tinha uma característica que ele era autêntico. Também era humilde para se arrepender. Como Jesus, ele lapidou a ansiedade dele. Jesus, ele lapida, ele nos lapida. Quando nós temos uma ansiedade lá na tampa, lá no topo, quando nós temos uma característica igual de Pedro, Jesus, ele vem para lapidar-nos, para nos preparar para algo maior. Jesus estava preparando Pedro para algo muito maior. Entenda uma coisa, quando Jesus, ele lapida você, quando Jesus, ele está te preparando para algo, ele está te ensinando, ele está corrigindo você de alguma maneira, é porque ele tem algo muito maior na sua vida. Ele estava pensando em Pedro não agora, ele estava pensando em Pedro lá na frente. Porque Pedro foi um apóstolo do Senhor lá na frente, que ele escreveu as epístolas, ele escreveu ali as cartas, ele escreveu tudo aquilo que hoje nós recebemos, que nós hoje falamos dele. Mas ele foi lapidado, sabe por quê? Porque quando Jesus estava indo para a cruz, ele disse assim, eu não vou negar o Senhor, eu não vou negar. Mas quando uma empregada, ela chegou para ele e falou assim, você é um deles? Ele disse, não sou. Depois teve outras duas situações que ele também negou. Ele disse, não sou eu, não foi eu. Mas no momento que Jesus falou assim, antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. E na hora que o galo cantou, a 3ª vez ele negou. E aí, os olhos de Pedro cruzaram com os olhos de Jesus indo para a cruz. Só que aquele olhar de Jesus para Pedro não era um olhar de condenação. Não era um olhar dizendo assim, está vendo? Falei para você que você ia errar. Não está vendo? Não. O olhar de Jesus para Pedro naquele momento era dizendo assim, Pedro, entenda, você é um humano, você erra, mas eu quero te ajudar a sair dessa.
Eu quero te ajudar, Pedro. Naquele momento, sem palavras, Jesus ele só olhou para Pedro com um olhar de amor. E Pedro sentiu o olhar de Jesus. Porque ele saiu dali e foi chorar. Ele saiu dali e foi se arrepender. Imagine você, Pedro, chorando, um homem como Pedro, impulsivo, hiperativo, chorando. Ele urrava. Não era igual uma pessoa que é mais assim, né? Tem uma personalidade mais calminha, né? Um choro assim. Não tem gente que chora calminho? Que não deixa sair o choro? Fica assim. Quando você vê, o que aconteceu? Minha mãe morreu. Ah, tá. Aí aquele que é impulsivo, ele berra, ele urra, ele dá murro na porta, ele faz um monte de coisa, ele chuta tudo. Imagine você, Pedro, chorando. Ele urrava. Então, mas ele dizia: meu mestre, eu me arrependo de tudo que aconteceu. Eu neguei o Senhor. Eu neguei que eu te conhecia. Eu neguei simplesmente diante da luta, esse solo de espinho que veio no momento quando alguém perguntou: você conhece ele? Você é um deles? Não, não sou. O espinho sufocou, o solo de espinho. Mas, mestre, eu não quero viver mais assim, eu não quero mais isso, eu quero voltar para o Senhor. E realmente ele volta para Cristo. Ele volta, porque na ressurreição, quando Jesus, ele ressuscita, e ele fala para uma das mulheres, ele diz assim: olha, vai lá e diga para os meus discípulos e a Pedro. Ele fez questão de falar o nome de Pedro. Diga para os meus discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Diga lá. E ele vai lá e começa a conversar com Pedro. Pedro, você me ama? Ele diz sim. Ele diz de novo: Pedro, você me ama? Sim. Ele diz: Pedro, você me ama? 3 vezes. Me ama, Pedro? Amo, Senhor, amo. Então apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. Você foi chamado para isso. Deus tem um propósito na sua vida. Eu estou te lapidando. Eu estou preparando você para algo muito maior. E Pedro simplesmente, nunca mais, ele negou Jesus. Na primeira pregação que Pedro fez, mais de 3.000 almas se renderam a Jesus. Por quê? Porque ele tinha permitido se perdoar. Ele não ficou se autocondenando. Ai, Jesus, o Senhor, eu neguei o Senhor. Ai, eu não devia ter feito isso. Agora eu vou matar eu. Por que eu fiz isso? Eu vou matar você. Você fez isso por quê? Não. Aquele olhar de Jesus era assim, ó. Pensa. Só pensa. Só reflete. Você pode voltar. Tem um caminho de volta. Mas pensa. Ele pensou. O detalhe é que o outro discípulo, chamado Judas, esse discípulo, Judas, o Judas, na verdade, ele não tinha quase nenhum defeito. Judas era um cara inteligente, culto. Tanto que Jesus colocou ele para ser o tesoureiro. Ele era muito inteligente. E ele era judeu, né, pastor Gelson? Ele era da Judéia, de uma cidadezinha ali próxima, acho que é Hebron, se eu não me engano. Mas ele era um judeu. Mas ele não tinha quase defeito. O problema de Judas era que ele introjetava e ele não falava. Ele ficava quieto diante das coisas. Ele não falava igual Pedro. Ele não era impulsivo, ele não era explosivo, mas ele guardava coisas dentro dele. E é isso que aconteceu com Judas. E a gente, entendendo e pesquisando os segredos da mente humana, nós entendemos que nós temos um pouco de Judas também em nosso currículo. Quem não é traidor? Você pode até não ter traído alguém, mas dificilmente não traiu a si mesmo. Quer ver? Pastora, nunca me traí. Não? Então, peraí. Quantas vezes você disse que seria uma pessoa paciente,
Mas uma pequena ofensa bloqueou sua inteligência e o levou à ira? Pensa. Você traiu sua intenção. Quantas vezes depois de um ato de infidelidade, você prometeu que isso não se repetiria, mas acabou ferindo novamente as pessoas que mais amava? Você traiu sua promessa. Quantas vezes você disse que não levaria seus problemas para a cama, mas deixou que ela se tornasse um campo de guerra? Não vou levar meus problemas para a cama, aí a sua cama virou um campo de guerra. Você traiu o seu sono. Quantas vezes você prometeu que sorriria mais, seria mais bem-humorado, leve, livre, mas suas promessas não resistiram ao calor dos problemas? Você traiu sua qualidade de vida. Quantos dos nossos sonhos foram abandonados? Prometemos lutar pelos nossos ideais, dar um sentido nobre às nossas vidas, valorizar as coisas essenciais, mas gastamos uma energia descomunal com as coisas banais. Quantas vezes julgamos nossos filhos, nossos cônjuges, amigos, sem perceber que aquilo que nos dão é o máximo que conseguem naquele momento? Quantas vezes cobramos das pessoas aquilo que elas não têm capacidade de nos dar? Quantas vezes traímos Deus? Nós não o vemos, não o tocamos fisicamente, e por isso é muito fácil traí-lo. Uns trocam Deus por uma grande soma de dinheiro, outros por uma quantia menor que a de Judas. Uns viram as costas para ele quando atinge o sucesso, outros o negam quando fracassam, culpando-o pelo que ele não fez. A verdade, a bem verdade, é que nós somos traidores. Nós traímos a nós mesmos. Judas, ele não conseguiu lidar com os problemas internos. Quando Jesus, a mesma oportunidade que ele deu para Pedro, ele deu para Judas. Ele não tratou diferente. Ele nunca tratou Judas diferente. Em nenhum momento, porque ele não faz acepção. Ele olhou para Pedro no momento que ele traiu. Os olhos de Pedro cruzaram com os olhos de Jesus. Quando Judas veio para entregar Jesus, Judas chegou e deu um beijo. E ele disse para ele assim: olha, mestre, que a paz esteja com você. E ele dá um beijo em Jesus. Jesus fala assim: amigo. Jesus chama ele de amigo. E Jesus nos chama também de amigos. Amigo. Naquele momento ele estava dando a oportunidade para Judas pensar, para Judas voltar dentro dele. Por que Jesus fez isso? Porque ele sabia que Judas, ele era uma pessoa que não era um psicopata. Não era. O psicopata não sente a dor quando ele fere alguém, quando ele mata alguém. Se você conversar com uma pessoa que tem uma característica, uma personalidade psicopata, ele vai matar o outro e ele vai dizer assim: matei. Por que você matou? Ah, porque eu gostei. Legal matar, entende? Uma vez eles fizeram uma reunião com algum psicopata, com alguns presos lá do Rio de Janeiro. E nossos professores, eles disseram assim: nós vamos entrevistar esses presos. E ele disse assim: você se arrepende de alguma coisa? E ele disse assim: sim. Do que você se arrepende? De não ter matado aquele policial. Porque eu devia ter matado. Eles não se arrependem. É uma característica, uma personalidade psicopata. Mas Judas não era um psicopata. E Jesus estava dizendo isso para ele, porque ele sabia que ele ia se autopunir. Ele sabia que, como ele não tinha uma característica, nem uma personalidade psicopata, ele ia sentir a dor dele, ele ia sentir a dor na alma, e ele não ia se perdoar. E ele sai, e ele sente, chora também. Pedro chorou, mas ele se auto-perdoou. Judas chorou também, mas ele não se auto-perdoou. Ele simplesmente tirou sua vida. 2 grandes erros e 2 destinos, para a gente encerrar.
Judas, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Pedro negou Jesus 3 vezes. Um traiu e o outro negou. Os 2 erros foram grandes e graves, mas geraram 2 destinos diferentes. Tanto Judas como Pedro choraram intensamente. Ambos experimentaram um dramático sentimento de culpa. Os 2 tiveram um sentimento de culpa. Pedro amava intensamente a Jesus e Judas o admirava intensamente. Olha a diferença. Pedro amava, Judas admirava. Judas só admirava, ele não amava Jesus. O amor de Pedro resistiu ao drama da culpa. A admiração de Judas sucumbiu a ela. Pedro compreendeu o olhar de Jesus. Judas não compreendeu a palavra amigo. Pedro se perdoou, Judas se puniu. Cada gota de lágrima que Pedro derramou produziu uma amarga lição de vida. Cada gota de lágrima que Judas derramou produziu um amargo sentimento de culpa. Fica de pé no seu lugar. Cada gota de lágrima que Pedro derramou produziu nele um sentimento amargo, sabe, de uma lição de vida. Eu quero mudar de vida. Eu não vou mais ser dessa forma que eu estou sendo. Isso está prejudicando a minha vida. Isso vai me levar para um outro caminho, um caminho de morte. Pedro pensou, se arrependeu, se levantou, se tornou um grande apóstolo. Em contrapartida, Judas teve a mesma oportunidade que Pedro teve. Ele sentiu também a culpa amarga, mas ele também fez um amargo sentimento de culpa na vida dele. Por isso, ele tirou sua vida. Coloque a mão no seu coração. Meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, olhar para dentro de nós. Nós reconhecemos, Senhor, que se Judas ele tivesse olhado para dentro dele e ele tivesse ouvido a voz amigo e ele entendesse essa voz que chamou ele de amigo e ele voltasse para o Senhor, ele seria também um grande apóstolo. Mas ele deixou que simplesmente as sementes da culpa, da autocondenação o destruíssem. Senhor, olha para cada um de nós. Nós não somos diferentes. Nós temos muito de Pedro em nós. Nós temos também muito de Judas em nós. Nós traímos pessoas e nós nos autotraímos. Mas nos ajuda. Faça-nos, Senhor, assim como o Senhor tocou e olhou para Pedro com um olhar de amor. Que os seus olhares, Senhor, estejam em nós e que os nossos olhares estejam no Senhor. Para que nós possamos, Senhor, olhar para Ti. Para que nós não simplesmente olhamos para a nossa estrutura humana, porque a nossa estrutura humana ela falha demais, nós falhamos muito, nós pecamos muito e nós queremos, Senhor, olhar para Ti, porque o Senhor nos ama com amor eterno e a vontade do Senhor é que nós sejamos restaurados, restabelecidos, reconectados com o Senhor. Meu Deus, põe sobre nós a Tua mão, livra, Senhor, de todo sentimento de culpa, de autocondenação, de autopunição. E nos ajuda, Senhor, a ter um alto perdão, a nos perdoar quando erramos, a nos perdoar quando fracassamos, quando falhamos, entendendo que nós somos seres humanos e que nós somos sujeitos a isso, mas que também nós sujeitamos a nossa vida ao Senhor. E reconhecemos que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade e que o Senhor é a vida. E que nós somente poderemos alcançar o caminho do sucesso, o caminho da vida, o caminho, Senhor, das conquistas, é na presença do Senhor. É o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos ampara e que nos fortalece com a sua destra fiel. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Digam todos amém.